Saúdo a você, querido irmão, querida irmã, a você que nos assiste neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe quando juntos examinamos a sua santa e bendita palavra. Vamos ver aqui, hoje, a respeito de uma pergunta que Deus me manda fazer a você. E a mim também. A espada é de dois gumes, a espada corta de todos os lados. Não é porque estou pregando, o mensageiro da palavra de Deus, ele não tem obrigação de servir. Muito mais ele do que os outros, porque nós temos que ser o exemplo daquilo que falamos. Nós temos que viver aquilo que anunciamos. Então examine aí você, aqueles que estão ao teu lado, aqueles que estão transmitindo a palavra para você. Examine a vida de cada um, porque pelos seus frutos os conhecereis. Mas o Senhor me manda perguntar a você hoje: você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Vocês são filhos de Deus? Somos filhos de Deus? Então todos nós, quem estiver assistindo, que crer em Deus, vai responder essa pergunta afirmativamente. Sim, eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. E respondendo, e fique por aí, não vai julgar o outro lá, aquele lá não é, mas eu sou. Não, você não é juiz. Você não sabe o que passa no coração das pessoas. Nós conhecemos os frutos, vamos nos apartar da árvore que não dá bom fruto, mas julgar é só Jesus Cristo. Então o Senhor nos ensina e nos mostra para que nós não tenhamos dúvida nenhuma. Ninguém vai para a salvação, ninguém vai ser salvo por sorte, sem querer. Não, nós queremos ser salvos e lutamos para ser salvos e nos esforçamos para sermos salvos. A salvação não é como uma loteria, que você vai ser salvo sem querer, ou de repente você morreu e se vê no céu, na salvação, na Nova Jerusalém, ao lado de Cristo. Não é assim. Você tem que saber, o teu coração, na tua mente, você tem que ter certeza plena que está fazendo a vontade de Deus. Veja bem, é a vontade de Deus, não é a vontade do teu pastor, não, ou a vontade da igreja, ou seguindo os mandamentos da igreja, os dogmas da igreja. Estou fazendo o que este santo manda, não tem nada disso. O único santo que nós temos que obedecer é Jesus Cristo. E se você não for santo, como diz a palavra, você também não vai para a salvação. Sede santos, porque é santo o vosso Pai que está no céu. Sede santos como eu sou santo, diz a palavra. Então aqui nós vemos em 1 João capítulo 3, a palavra nos diz assim a partir do versículo 2, do versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conhece a Ele. Então por aí já começa a ver se você é filho, se você é filha de Deus ou não. Se o mundo te ama, o amor de Deus, o amor do Pai não está em você. Se o mundo te odeia, ou se o mundo não te suporta, ou se o mundo não tem prazer na tua vida, ou se você não se sente bem vivendo junto com as pessoas do mundo, é porque o Espírito de Deus está em tua vida. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Nós ainda não sabemos o corpo que nós vamos ter, como nós vamos ser. Nós não sabemos. Sabemos que vamos ter um corpo espiritual, mas ainda não é manifestado. Nós estamos neste tabernáculo, neste corpo físico, neste corpo carnal. A carne e o sangue não vão para a salvação, não vão para o céu, não herdam a vida eterna. Nós precisamos receber um corpo espiritual, e esse corpo quem vai dar é Deus, se você estiver fazendo a vontade dele. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Nós nos purificamos a nós mesmos. Como nós nos purificamos? Nós somos purificados pela lavagem no sangue de Jesus. Nascemos de novo, recebemos a invocação do seu nome, nossos pecados foram lavados, não na água não, é no sangue do Cordeiro de Deus. A água é simbólico a água, representa somente o sepultamento, como Cristo foi sepultado. Mas o que lava os nossos pecados não é a água não, é o sangue de Cristo. Tem gente que não batiza em tanque, porque fala que os pecados do outro ficou lá, e aí o outro entra, pega o pecado daquele que ficou lá. Não tem nada disso não, quem pecou, pecou, quem não pecou, não pecou. Eu não posso, porque eu estou no mesmo tanque, ou na mesma água que uma pessoa pecadora, eu vou pegar o pecado da pessoa. O que lava os pecados é o sangue de Jesus, e ali não tem sangue, tem água só. Nós somos lavados pela fé.
pela fé. Esse é o batismo verdadeiro. Então, eu me purifico a mim mesmo, você se purifica a si mesmo, sendo lavado no sangue do Cordeiro, e daí em diante, vivendo a palavra de Deus, a cada dia melhorando o nosso viver, a cada dia aperfeiçoando a nossa vida. E aí nós temos esperança, porque eu estou fazendo segundo a vontade de Deus, estou me esforçando. O reino dos céus é tomado à força, diz a palavra. Nós nos esforçamos para entrar no reino do céu. Nos esforçamos porque lutamos contra nós mesmos. A nossa carne quer uma coisa. Todo mundo é tentado, até o Senhor Jesus Cristo foi tentado. Em tudo foi tentado, diz a palavra, mas sem pecado. Nós não podemos pecar. Algumas vezes o inimigo arma ciladas. Nós precisamos estar atentos, não é? Conhecer os nossos limites. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu, nem o conheceu. Veja aqui que coisa para nós meditarmos e pensarmos profundamente. Qualquer que permanece nele não peca. Se nós permanecermos em Jesus, nós não vamos mentir, não vamos roubar, não vamos prostituir, não vamos enganar, não vamos querer tirar vantagem sobre o nosso irmão, não vamos usar da bondade do irmão para abusar da bondade do irmão, da irmã. Nós vamos ser sempre sinceros, tementes a Deus, não vamos fazer nada escondido, né? Nós vamos fazer o melhor de nós, como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor Jesus. É o que diz a palavra. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. A justiça dos santos são as nossas vestes celestiais, a nossa justiça. Então, como o Senhor Jesus Cristo é justo, nós também temos que ser justos. Quem pratica justiça é justo. Então, nós temos que praticar. Não é a justiça humana, não. Essa lei que os homens fazem e reúnem lá num determinado lugar, numa assembleia, e fazem leis, e de agora em diante isso é permitido, aquilo não é permitido, estão querendo liberar aí o uso de drogas, estão querendo liberar aborto. Isso é a lei dos homens. Para Deus tudo isso é pecado. O cristão, ainda que seja permitido praticar o aborto, o cristão não vai fazer. Ainda que seja permitido usar drogas, o cristão não vai usar. Já é permitido a pessoa comprar bebida alcoólica, usar de cigarros, mas o cristão não vai fazer essas coisas, ele vai se tornar escravo disso aí, ele vai fazer coisas que desagradam a Deus. Então eu me purifico a mim mesmo, você se purifica a si mesmo, não fazendo estas coisas. E não é porque nós nos purificamos e nós vamos olhar para aquele ou aquela que está em pecado e dizer, esse aí não tem nada de Deus, eu vou virar as costas. Não, este precisa de Jesus, esta precisa de Jesus. Jesus veio buscar o que havia se perdido, nós éramos perdidos. Você era perdido, eu era perdido. O Senhor Jesus, pelo seu grande amor, não tomou em conta os tempos passados da nossa vida. O que fizemos, tudo o que fizemos que desagradou a Ele, Ele perdoou. Então vamos agir assim também para com todas as pessoas. Anunciar um Jesus que perdoa. Anunciar um Jesus que realmente salva, que abençoa. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O diabo peca desde o princípio. Qual o princípio? Qual o princípio? Desde o começo. O diabo nunca foi anjo, irmãos. Eu não sei, as pessoas lêem lá no Velho Testamento, Isaías, Ezequiel, e fala que o diabo era um anjo que caiu do céu. Um anjo não peca, o pecado é da carne só. As obras da carne, o diabo não tem carne, o diabo é um espírito maligno. O diabo foi criado diabo, a palavra diz isso. Eu fiz as trevas, a escuridão, eu fiz o ferreiro que assopra as brasas, eu fiz o assolador para assolar. Deus fez tudo. Mas, e tem gente que fica questionando, então Deus é mau, porque Ele criou o mal, Ele criou o bem. Deus não tem medida, Ele separou o que é espiritual e o que é material. E Ele separou o que Ele quer que seja feito e o que Ele não quer que seja feito. Mas Ele que criou tudo, e nos disse, agora eu quero que vocês sigam este caminho. E nós não podemos questionar a Deus. Nós temos que ler as Escrituras, entender, pedir a direção do Espírito Santo em nossas vidas, receber o Espírito Santo em nós, sermos templo do Espírito Santo, e aí vivermos o Evangelho.
Não ficar contendendo. Podemos conversar, dialogar a respeito da palavra. Você me traz um ensinamento e recebe o ensinamento também, graças a Deus por isso. Mas não ficarmos julgando um ao outro e querer impor a doutrina. Não, tem que ser assim. Não tem que ser. Tem que ser segundo a fé que cada um tem. Ninguém vai para o céu à força ou sem querer. Você só vai ser salvo se você realmente obedecer a Jesus Cristo. Então, ainda que você seja empurrado para ir para a igreja, forçado, forçada, você vai, ouve a palavra, mas se você não cumprir, no teu coração aquilo não tem, você não sente alegria nenhuma por ouvir a palavra de Deus, não sente a presença de Deus, como você vai querer ser salvo, não é? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Então tem muita gente ainda que às vezes comete algum pecado, mas comete por ignorância. Eu não sabia que isso aqui, eu fazendo isso, eu estava desagradando a Deus. Ou então porque caiu numa cilada. O inimigo arma ciladas, né? Precisa tomar cuidado, tem cilada que a pessoa não consegue sair mais. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Veja aí, temos que praticar a justiça e amar o irmão. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você tem praticado a justiça, você tem amado o seu irmão, a sua irmã, você tem feito acepção de pessoas. Aqui foi dado o exemplo de Caim, que matou Abel, porque as obras dele eram más, as do seu irmão justas, e nós não podemos ser assim. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Tem pessoa que não ama nem o seu irmão de igreja mesmo, nem aquele que está sentado ao seu lado, faz acepção de pessoa e ainda quer dizer que é salvo e que é melhor que as outras pessoas. Tem gente que mede a bênção de Deus pelas coisas materiais que tem recebido. Você não tem recebido bênção material? Então Deus não te ama, você não está sendo abençoado. Onde está escrito isso, irmãos? Não, porque o justo não passará necessidade, porque o justo vai usar o melhor desta vida. Qual é o melhor desta vida? Vida terrena que está falando? Será que Deus está falando da vida terrena? Deus está dizendo para os seus servos, vocês vão usar o melhor da vida terrena? Ou nós nascemos de novo, estamos numa nova vida e vivemos uma vida espiritual? Nós receberemos o melhor da vida espiritual. Nós receberemos a plenitude do Espírito Santo em nós. Teremos o conhecimento da verdade, coisa que o mundo não tem. Então, você não caia nessa cilada, não. Isso aí é para você colocar o seu coração nas coisas materiais. E aquele que coloca o seu coração nas coisas materiais, ele está firmado naquilo que ele vê. E a palavra diz o contrário, a nossa fé está firmada naquilo que nós não vemos. Então tome cuidado, irmão, tome cuidado, irmã, você é filho de Deus, filha de Deus. Não deixe o inimigo te jogar nessa cilada, não. Porque se você colocar o teu coração nas coisas deste mundo, aí onde está o teu coração, é aí que você quer viver. Se o nosso coração estiver no céu, nosso tesouro estiver no céu, nosso coração estará lá no nosso tesouro, no céu. E nós estaremos vivendo a palavra de Deus. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar as entranhas, como estará nele o amor de Deus? Quanto que nós vemos isso? Igrejas fazendo campanhas para ajudar o necessitado. Quando você poderia, ajudar o necessitado, igrejas construindo asilos e construindo casas de assistência social, isso aí não compete à igreja. A igreja, o que a igreja arrecada é para socorrer a viúva, o órfão, o aflito, o necessitado, mas não montar uma casa para colocar as pessoas lá e trazer todo mundo lá, não é depósito de gente. Nós temos que ter amor, E o Senhor Jesus Cristo, quando viu a mãe dele desamparada, falou para João, eis aí tua mãe, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Um tem que cuidar do outro, um tem que ajudar o outro. Nós somos uma família vive unida. E que assim seja entre nós. Que Deus abençoe a você,
a toda a tua família, a toda a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém.